Nós precisamos do Senhor mais uma vez nesta noite. Somos necessitados da sua ajuda. Somos necessitados da cura. Somos necessitados do perdão. Nós dependemos totalmente do Senhor. Nós temos aprendido isto. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. E agora estamos reunidos neste lugar, aguardando que o Senhor nos ajude. Tome cada um de nós para a tua honra, para a tua glória, e nos abençoe mais uma vez. Cada pessoa tem uma necessidade. Quinhorinhos, os demais irmãos pela internet. Abençoa-nos, nos ajude com o perdão dos nossos pecados. Pedimos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe cada um de vocês. Chegaram, até aqui. Chegamos num bom lugar para ouvirmos boas coisas da parte de Deus. Nós não somos tão bons assim, mas Deus é bom, não? Nós não somos tão corretos, mas a palavra é correta. Não somos tão puros, mas a palavra é pura. Então nós podemos tomar tudo que é puro, tudo que é correto, tudo que é certo, a cada culto para as nossas vidas. E isto só provém da mensagem do nosso profeta, que é a revelação da Bíblia Sagrada para nós e que nos dá fé, Fé de rapto. Nós precisamos dele, nas nossas reuniões. Precisamos dele. Para que nós atraímos ele para a nossa reunião. Isso depende, do ambiente que nós construímos. Claro que não estamos falando só do prédio, mas também é importante. Estamos falando da atmosfera. A atmosfera é tão séria que o profeta diz que quando nós conversamos no santuário sem necessidade, após o término do culto, tiramos a bênção do próximo culto. Notou como que é sério? Como é sensível? Então nós queremos encarar isto com responsabilidade, com seriedade, esperando que todos sejam beneficiados. Amém? Cada um de nós seja uma bênção para os demais. Deus abençoe também vocês através da internet. A igreja que está em Lençóis Paulista. Domingo à noite, estaremos em culto de ceia em Lençóis Paulista. Deus abençoe os irmãos pela internet, irmã Zelma e irmã Moacir, lá em Curitiba, no Paraná. Em Agudos, a irmã Nina, irmão João e família, a irmã Fátima, a irmã Ana Beatriz, o irmão Jeremias, irmão Gerson Martins, em Agudos. Em Avaré, a irmã Valdir Andrade e a irmã Senise, e também a irmã Adriana e família. Em Bauru, a irmã Adriana,
Em Bauru também a irmã Abigail, também o irmão João Laerte, família. Botucatu, a irmã Lucilene Sartori Filhos, e também irmão Alexandre Sartori família, irmão Paulo, irmã Zoraide, irmã Bianca, irmão Jurandir, irmã Cida. Em Jaú, irmão João Moreira, irmã Romilda Moreira e irmão Ayrton Moreira. Em Pardinho, irmã Dina e a irmã Marina. Também irmão Josafá, irmã Terezinha. Em São Manuel, irmão José Ferreira e família, né? A igreja de Orla não está conectada, o Wilson, né, está lá hoje, pregando na igreja de Óleo. Amanhã estaremos todos juntos, na escola dominical, estaremos transmitindo da cidade de Bauru. E a semana que vem, a partir de terça-feira, é o Encontro Nacional de Pastores. Já lemos a carta e pedimos que Deus abençoe mais uma vez, né? Só lembrando os irmãos, só reforçando um pouquinho, ajustando essa definição. Então, caso em Lençóis, aqui, vou falar amanhã cedo novamente, mas aqui em Ourinhos também. A primeira parte do culto, nós vamos sempre fazer, eu creio que era assim que fazia, mas vamos reforçar, né? Essa primeira parte do culto tem que existir com a igreja local. É a abertura do culto. Nós não podemos jogar tudo, né, para a transmissão, né? Então a igreja tem que ter uma parte dela local. Abertura do culto, canta-se um hino, tira a oferta, pode cantar mais um hino curto depois, já conecta com a internet. E nós vamos acompanhar o encontro, mas no horário normal, de culto mesmo. Então depois conecta. Se ele depois lá no encontro for tirar a oferta de novo lá, tá, não tem problema nenhum, né? Vocês vão assistir, né? Vão assistir, assiste. Não tem como encaixar as duas rotinas, os horários são diferentes. Pregação mesmo vai começar aproximadamente 20 horas, então, até mais às vezes. Então, geralmente o culto é um pouco mais demorado, né? Mas essa parte, essa primeira parte, ela tem que existir, né? Com a igreja local, é algo que tem que ser feito por vocês aqui. Amém? Muito bem. Então a semana que vem é essa daí, né? E depois do encontro, próximo sábado que estaremos aqui, já é ceia, né? Dia 2. Já vai terminando o mês de março, né? Em abril, dia 2 de abril, seria já Santa Ceia, será, né? A Santa Ceia aqui em Ourinhos. Amém? Vamos colocar em pé para lermos a Bíblia. Se desse para dar um pouquinho mais de som, Rogério, um pouquinho, se der para dar, né? Se não for atrapalhar na transmissão. Vamos ler o primeiro livro de Reis, seu capítulo 22. Nós já falamos sobre essa mensagem sábado passado, em Lençóis Paulista. Vamos dar uma continuidade no assunto. Essa mensagem, Deus guarda a sua palavra. Ela já está chegando aí, né? E em breve vocês estarão recebendo. E este ponto da mensagem é o profeta falando sobre Micaías, Josafá e Acabe com os seus profetas. E até onde nós vemos no sábado passado, muitos irmãos, a igreja estava acompanhando, né? Ficou bastante claro que um profeta não pode abençoar o que o outro amaldiçoou. Também não pode amaldiçoar o que o outro abençoou. Por isso que Micaías não tinha como aprovar o Acabe, suas decisões, seu reino, porque Elias já tinha amaldiçoado aquilo. Então ficou bem claro aí que Deus está na minoria, sempre esteve na minoria. Então,
Ali havia um grupo de pastores, os de Acabe, comprometido com Acabe, que eles comiam da mão do Acabe. Acabe financiava eles, e eles tinham que falar o que agradava a Acabe. Era um espírito político também, não? Um espírito político que opera nisto. Mas a conclusão deste assunto, que ficou bem novo para nós, quer dizer, Deus vivificou, que nós temos o nosso Elias. E todos que aprovaram o que Elias reprovou, está com espírito falso. Pode ser quem quer que seja. Todos que reprovarem o que o Elias aprovou, está no espírito falso. Não importa quem quer que seja. Se Josafá era um homem espiritual, Acabe era um homem espiritual. E nós queremos estar do lado de Micaías, né? Josafá, Micaías eram homens espirituais. Acabe, apesar de ser rei de Israel, estava caído, apostatado, e essa grande desgraça começou com o seu casamento com Jezabel. E esse espírito de Jezabel está até os dias de hoje, no Apocalipse. Espírito de Balaão, espírito de nicolaísmo, espírito de Jezabel. Mas nós temos o Elias, amém? Então nós vamos para a primeira Reis, primeiro livro de Reis, 22, 17 ao 28. Então disse ele, Micaías: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá. O reino de Israel estava dividido, uma parte estava com Acabe, outra parte com Josafá. A sede de Acabe era em Belém, Jerusalém, e a de Josafá era em Samaria. Então disse o rei de Israel, disse a Josafá: não te disse eu que nunca profetizará de mim bem, senão só mal? Você vê que espírito esquisito, né? Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono. Aí Micaías começa a falar. E todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda, né? Então aqui não tinha, você, quando for evangelizar, marca esse versículo, 1 Reis 22, 19. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono. Se fosse 3 senhores, um pai, um senhor pai, um senhor filho, um filho. Então vi vários senhores, 3 tronos, cada um assentado no seu trono. Mas é o Senhor, um trono. Amém? Veja como é que a Bíblia se encaixa. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? Então, Acabe vinha tendo uma sucessão de maneiras que era desagradada a Deus. Então, Deus ia pôr um fim naquele reinado de Acabe, nele, na família dele, em tudo. Mas ele precisava de um instrumento para isso. Por isso que o Senhor perguntou: quem induzirá Acabe que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira, e outro desta maneira. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? Ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas.
Você viu o que é uma unção? 400 falando a mesma coisa por causa de uma unção. Por isso que a Bíblia foi escrita por 40 personagens diferentes. Todos falam a mesma coisa, porque é uma unção só. Uma unção certa. Então, quando estamos na unção certa, tudo que você fala e prega, aquilo encaixa de Gênesis, Apocalipse, para frente, para trás, para frente. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerá. Sair, fazer assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então, Zedequias, filho de Canaã, chegou e feriu a Mica, que é Micaías, no queixo, e disse, deu um tapa nele. Olha só a arrogância dele. Por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar contigo? Que é isso? Eu sou o maioral aqui, ó. Se Deus vai falar alguma coisa, tem que passar por mim. E disse Micaías, Mica, eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel, tomai a Mica e tornai trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis, assim diz o rei. Vamos ver o que vai dar certo, né? Vocês sabem, né? Se assim diz o rei Acabe, se assim diz o Senhor Jeová. Assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia, com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías, se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais, ouvi todos os povos. Amém? Sentai-vos, Deus abençoe sua palavra. Um teste, né? Haverá um teste final para todos esses que resistem à mensagem e nos chama de fanáticos, nos chama de espíritos religiosos, legalistas. Muito bem. Haverá um desfecho, né? Se estamos errados, então não estaremos no arrebatamento. Mas se vocês estiverem errados, vocês não estarão no arrebatamento. Esse é o desfecho final. Eu posso isso, eu não posso aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu acho que isso não tem importância. Mas o Elias está falando. Se você está vivendo contrário a essa mensagem, você não estará no arrebatamento. Tem chance de se acertar ainda, porque a porta da graça está aberta e há sangue no propiciatório. Eu vi Israel disperso como ovelha sem pastor. 154. Então Acabe disse, eu não te falei? Antes que você trouxesse aqui, eu sabia o que ele diria. Correto. Ele não podia dizer nada mais. Ele tinha a palavra de Deus. Ele não podia fazer nada mais a não ser condenar a coisa. Por que ele tinha que condenar a coisa? Porque Elias condenou a coisa. E a linhagem de Elias não passava por Acabe. A linhagem de Elias passava por Micaías. E Acabe não estava alinhado com Elias, mas Josafá estava. Por um tempo, Josafá foi envolvido. Acabe, com a sua astúcia, com o seu agrado,
com a sua fascinação, com a sua festa, com o seu churrasco. Ele envolveu Josafá. Mas quando Josafá chegou lá, ele falou: olha, a coisa aqui está toda errada. Foi quando Deus foi dando a luz para ele. Foi dando a luz, chegou nesse ponto. Ele disse: mas espera aí, você tem mais um? Tem, mas ele só profetiza contra mim. Ele não dá certo com meus 400 profetas, não combina. Ele foi colocado para fora. Então Josafá falou: mas espera aí, eu estou vendo que os seus profetas, seus pastores estão tão errados. Estou vendo que a mulher sua também está errada. Estou vendo da maneira que você conduz o reino, está errado. Então é o seguinte, esse homem deve estar certo. Vamos ouvi-lo. Aí o profeta traz para nós: ele não podia fazer nada mais a não ser condenar a coisa. Se está errado pela mensagem, condena. Condenar não significa você ter que falar, esbravejar, criticar. Não é isto. Isto vai da sua competência, vai da sua posição, vai do momento. Mas você que já está na mensagem há tempo, que lê essas mensagens, tem as mesmas mensagens que o pastor tem, você lê, já ouviu muitas pregações. O profeta diz: a noiva não se escandaliza com nada, mas também não se emociona com qualquer coisa. Então você não precisa se martirizar quando você vê algo errado que não combina com a Bíblia nem com a mensagem. Se aquilo que você está vendo que está errado está alinhado com Elias, descansa. Não precisa se apunhalar. Tem pessoa que se apunhala. Ai, meu Deus, será que eu estou pecando? Será que eu estou vendo isso mesmo? Ai, será que não sou eu que estou reparando demais? Não, irmã, você viu, você está certa. Combina com a mensagem, você está certa. Você está certo, irmão. Você está alinhado. Agora o profeta disse: e eu digo nesta noite, à luz da Bíblia, eu condeno essas besteiras, sensações, fanatismos e coisas como dizer que a palavra de Deus não há nada e que a igreja é que está certa. Não tem nenhuma igreja santa, nenhuma certa. O que é certo é a palavra. O que é santo é o Espírito Santo. A igreja são pessoas. Pessoas. Eu condeno isso no nome de Jesus Cristo, com a autoridade da palavra de Deus. Que os céus e a terra passem, mas a palavra de Deus permanece para sempre verdadeira. Isso é correto. Quantos estão alinhados com isso? Levante sua mão, diga amém. Amém. Você está alinhado com Elias. Você estaria do lado de Josafá e de Micaías. Se está contrário a isso, você estaria do lado de Acabe. Agora disse: suba se quiser. E o que aconteceu? Aquele sujeito tinha todas as grandes sensações. Estava se divertindo, andando por ali, porque ele era o cabeça da igreja. Ele andou ao redor e atingiu o rosto com a sua mão,
e deu um tapa com Zedequias, o chefe do seminário do Acabe. Eu posso ouvi-lo dizer: você é um pequeno imitador, santo rolador. Zedequias falando para o Micaías. Para onde foi o Espírito de Deus quando saiu de mim? Quando ele foi até você? Olha que arrogante. Ele disse: você sabe o que eu vi? Micaías, sabe o que eu vi? Ele disse: enquanto todos vocês estavam se divertindo aqui embaixo, seu grande baile, como aconteceu aqui, havia algo acontecendo no céu ao mesmo tempo, e eu vi. Mas, pastor, como é que nós vamos ver o que está acontecendo no céu? Como é que nós vamos ver o que está acontecendo na terra? Como é que nós vamos ver o que está acontecendo no inferno? A mensagem mostra para nós como é o inferno. A mensagem mostra para nós como é essa terra. E a mensagem mostra para nós como é o céu. Através dela você vê. Ele disse: você sabe que eu vi? E eu lhe digo: enquanto os filhos pródigos estão nos chiqueiros de porcos, e a América está dançando sobre o ritmo de boogie-woogie, de rock and roll, com os seus Elvis Presleys. Aí você coloca os nossos cantores famosos do Brasil. Veja. Quem ama a Suzy, quando está acontecendo isso aqui? Quando o nosso país está num colapso de imoralidade, numa lama de corrupção, toda esta bagunça que está acontecendo. Lá em cima está acontecendo alguma coisa. Nós não estamos alinhados com esse mundo, nem com essa política, nem com nada. Queremos que Deus tenha misericórdia deles. E se tem algum eleito envolvido com isso, que se salve. Ele disse: Deus abriu a janela e me deixou olhar ali. Enquanto vocês estavam tendo o seu rock and roll, Deus me deixou olhar no céu e eu ali vi algo. Disse: o que você viu? O que você viu, Micaías, no céu? Ele disse: eu vi o grande exército de Deus. Deus à direita e à esquerda, e havia anjos de um lado e do outro. Disse: quando eu vi os anjos, um assentado de um lado e o outro do outro, o exército de Deus reunido, eu disse: Deus disse: a quem farei descer? Oh, que coisa, ouçam. A quem farei descer? Para então levarmos Acabe ali em cima para cumprir minha palavra, que foi dita pelo meu profeta. O que Elias tinha dito tinha que se cumprir. O que o irmão Brana disse tem que se cumprir. Não importa quantos demônios vai precisar ser usado. Aí o profeta disse: fique com a palavra. Fique com a palavra, irmão. Não importa quantas festas de rock and roll tenha eles, e o quanto eles tomem isso, e o quanto eles toquem isso na igreja, e como hajam as igrejas, como hajam na igreja, o quanto faça isso, aquilo, aquilo outro, fique com a palavra, isso é correto. Deus guarda a sua palavra e cada promessa. Observe. Mas disse: a quem faremos descer? A quem faremos descer até ali para trazer Acabe até aqui? Porque isso tem que ser cumprido.
E ele disse: eu vi um espírito mentiroso subir. Disse: deixa-me ir, eu descerei e entrarei em cada um daqueles bispos, daqueles profetas, todos os presbíteros estatais, todo o restante deles, e eu o inspirarei a profetizar mentira. Então poderei levá-lo até lá em cima. Eu os inspirarei a profetizar mentiras. Agora diz o profeta: espere um minuto, segurem-se. Você está pronto? Inspiração. A inspiração que não está de acordo com a Bíblia é uma inspiração errada. Eu tive inspiração para fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Tem que ter um fundamento bíblico e na mensagem. Está errada. Parágrafo de número 165. Aí vem a pergunta, você pode perguntar para o irmão Brana: irmão Brana, como podemos estar seguros que estamos certos? Um diz isso, outro diz aquilo. Um faz isso, outro faz aquilo. Um diz que pode isso, outro diz que não pode aquilo. Outro diz que assim tudo bem, outro diz que tanto faz. Então, irmão Branco, como podemos estar seguros que estamos certos? Vemos isso chegando, vemos isso se aproximando, e todas essas coisas fantásticas, impressionantes, que emociona. O profeta disse: fique com a palavra. Cuidado com a emoção. O Espírito Santo tem emoção, traz emoção. Cuidado com a emoção. Nosso país, a nação, está num momento agora de emoção e comoção. Para escapar de um sistema, pode pegar uma coisa complicada. E quando você está na emoção, você bloqueia o raciocínio. Você bloqueia a razão. Por isso que o ensinamento ele tem que ser não tanto com emoção, mas quando ele atinge o raciocínio, ele traz conscientização. A emoção gera fanatismo. É isso que o profeta está falando. Como que eu sei que estou certo? Fique com a palavra. Claro, ambos estavam inspirados. Os 400 estavam inspirados. Zedequias, que era o chefe dos profetas, estava inspirado. Micaías também estava inspirado. Josafá também foi inspirado. E agora? Quem está certo? Você está certo, Josafá? Você está certo, Micaías? Micaías, por que é que você está certo com essa sua inspiração? Porque a minha inspiração está na linha do que o Elias disse. Então a minha inspiração é certa. E toda inspiração que não está na linha do que o Elias disse, está errada. Fique com a palavra. Então, ambos estavam inspirados. Aqui estava um sujeitinho de pé sozinho, ele era inspirado. Aqui havia 400 bons bispos, e eles eram inspirados. Cada um dizia: assim diz o Senhor. Cada um, assim diz o Senhor. O Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo. Mas como saberemos qual é o correto? O profeta repete: fique com a palavra. Micaías tinha a palavra. E ele sabia que o mal tinha que ser maltratado. Isso quer dizer combatido, reprovado. Ele sabia que aquela hipocrisia,
aquela reunião fictícia, aquela coisa que tinha muita classe, e uma Jezabel pintada, e todas aquelas outras coisas, tinha que ser tratadas pela mão do Deus vivo. Pois o profeta, a palavra de Deus assim dizia. E você diz, o profeta era a palavra de Deus? Sim, Senhor. Não temas. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, Jesus Cristo. Correto? Claro. Era a palavra de Deus. Ali estavam eles, inspirados. Pensavam que estavam certos. Não tem um ditado que diz que de boa intenção o inferno está cheio? De boa intenção que não confere com a palavra. Não é assim? Mas pastor, mas isso aconteceu com Acabe. Era um homem reprovado. Tudo errado. Desagradou. A palavra diz que não houve rei como ele que desagradou o Senhor. Ele superou todos que desobedeceram. Acabe. Reprovado. Então, essa história de inspiração errada só pode ser com essas pessoas. É assim que funciona? Não. Houve um homem na Bíblia que era segundo o coração de Deus, chamado Davi. Você sabe o que é um homem segundo o coração de Deus? É um que Deus tem assim uma aproximação maior por ele. E ele teve uma inspiração de buscar a arca que estava na mão dos filisteus, sendo ele um rei. Mas a arca está na mão dos filisteus, tem que estar aqui, ó. E lá foi Davi. Reuniu os capitães dele, o povo dele, os militares dele. O que vocês acham? Devo buscar? Claro que o senhor deve buscar. Consultou o sacerdote, o que vocês acham? Não, é coisa boa que o senhor tem que fazer. Consultou o povo, é isso mesmo. Lá foi ele. Vocês conhecem o resultado? Trouxeram a arca num carro novo. Davi fez uma denominação. Botou a arca em cima e veio trazendo. Os bois tropeçaram, a arca ia cair, coitadinho do Uzá. Foi segurar a arca, botou a arca e morreu. Aí vem o profeta e diz assim, sabe o que aconteceu com Davi? Ele teve uma inspiração errada. Então a inspiração errada pode também atingir os servos de Deus? Pode. Mas como que eu sei que ela está errada? Como é que Davi deveria ter feito? Quando ele teve inspiração, ele era um rei, não devia estar metido em coisas de sacerdote. Ele deveria ter pedido uma reunião com o profeta Natã. Dizia, Natã, eu tive uma inspiração, uma boa intenção de fazer isso. Natã ia dizer, isso não te compete. Você viu o que é espíritos errados? Acabe era reprovado, né? Mas Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então, eu posso ser atingido por isso? Nós podemos ser atingidos por isso. Como é que eu sei? Confere o que o Elias disse. Como então saberemos qual é o correto? Fique com a palavra. Micaías tinha a palavra. Vejam. Agora, eles estavam inspirados, pensavam que estava certo. Eu não digo que eles não eram sinceros. Sinceridade, gente, é uma qualidade que pode estar na pessoa certa ou errada. Você tem que estar sinceramente certo. Davi estava sincero também, sinceramente errado. Eles eram sinceros. Eles eram grandes homens. Eles não eram homens iletrados. Eles não se fizeram homens de um dia para o outro.
Eles eram grandes homens ensinados na palavra, inspirados, porém sua inspiração não estava de acordo com a palavra da Bíblia. Essa é a razão pela qual Micaías sabia que eles estavam errados. Micaías foi na biblioteca dele, falou, eu vou pegar aqui as mensagens do Elias. Então, quem sabe ele achou lá uma mensagem, o título assim, da mensagem: Elias condena Acabe e Jezabel. Opa, vou ler essa. Pegou lá e viu no parágrafo tal: Elias combatendo Acabe e Jezabel. Falou, não, se ele combateu eu não posso. Você tem dúvida de alguma coisa? Vá na sua casa, na estante, e vê o que o Elias disse. Se o Elias aprovou, você diz, está certo. Se ele reprovou, você fala, está errado. Irmãos, a salvação é de graça, mas a posição tem preço. Isso não tem a ver com família, consideração, amigo. Isso tem a ver com a sua salvação e o seu arrebatamento. Essa é a razão pela qual Micaías sabia que estava errado. E a Bíblia diz que nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmos. E não estamos nós vivendo muito mais nos últimos dias do que 1957? Então, nesses dias, esses últimos dias, começando agora, começando não, findando, os homens seriam amantes de si mesmos. Ora, você quer dizer que aquele 2x4 poderia me falar? Como é que é ser amante de si mesmo? Eu sou bispo, sou cabeça disto e daquilo, sou maioral da Igreja Católica, sou maioral da Metodista, da Batista e até mesmo na Pentecostal, sou presbítero da região. Você quer me dizer que deixou aquele homem, correto? Você quer me dizer isto e aquilo? A Bíblia diz, eles são amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, ingratos, profanos, sem afeto natural, incontinentes, sem amor para com os bons, tendo forma de piedade. Isso é gente religiosa. Entre parênteses, tendo forma de piedade, entre parênteses, exatamente como fizeram. Exatamente como aconteceu lá com Acabe, Josafá e Micaías. Exatamente como fizeram, mas negam sua eficácia. Negam a eficácia, a palavra. Se eles não falarem de acordo com isso, não existe vida deles. Isto é correto. Tem aparência de piedade, mas a negam. Dos tais, afasta-te. Pois eles são os tipos que vão de casa em casa com os seus livrinhos e campanhas e assim por diante, levando as mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas por várias concupiscências, aprende sempre, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Que tipos são eles? Janes e Jambres. Eles têm tudo que é fantástico. E tudo mais, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, do mesmo modo, esses resistem à verdade. Homens de mentes réprobas, concernente à palavra, tentando tomar a palavra de Deus, pervertê-la em alguma outra coisa, em algo fantástico, ou em uma organização religiosa, ou construindo um grande nome, ou fazerem um grande nome para si mesmos. Dos tais, afasta-te. Fique
com a palavra. O que aconteceu? Ele disse: eu vi esse espírito de mentira. Josafá viu. Micaías viu, melhor dizendo. Disse: eu descerei e os inspirarei. Farei com que eles profetizem uma mentira. E aqueles homens, desejando muito agradar ao público, veja se não é um espírito político populista. Ó Deus, diz o profeta, ajuda-nos. Assim, dispostos a isto, serem mestres com comichão nos ouvidos, tornando da verdade as fábulas, como o Espírito Santo nos advertiu e nos disse que eles seriam nos últimos dias. Desejando tanto serem populares, eles mesmos, para obter uma estação de rádio maior, ou de televisão, ou um nome maior, ou um domínio maior na igreja, ou algo maior, exaltando a si mesmos, desejando tanto fazer aquilo até o ponto em que falham em observar isto na palavra. Mas Micaías estava observando a palavra. Ele tinha a verdade. Ele tinha a palavra. Observe então, ele disse o que aconteceria. E aquele sujeito subiu, bateu na sua face e disse: para onde foi o Espírito de Deus? Será que Micaías revidou? Ou deu outro lado para bater? Será que estamos dispostos a sofrer por causa da palavra? Será que estamos dispostos a tomar uns tapas porque ficamos com a Bíblia e com a mensagem? Para onde foi o Espírito de Deus? Ele disse: você o verá enquanto estiver no esconderijo. E Acabe disse: coloca esse sujeito da prisão. Encerre todas essas reuniões de qualquer modo. Não queremos mais esses santos roladores agindo aqui. Não se preocupe, está vindo. Coloque na prisão, dê-lhe pão de tristeza e água de aflição. E quando eu retornar em paz, eu tratarei com ele. Em outras palavras, cortaria a sua cabeça. Velho Micaías, firme na palavra de Deus, conhecia a sua visão. Ó Deus, sabia que sua visão estava exatamente de acordo com a palavra de Deus. Ele não podia falhar. Ele disse: se você retornar de algum modo em paz, Deus não falou comigo. Amém e amém. Por isso que o profeta disse: dê tempo ao tempo, e o tempo mostra. Muda a ordem da igreja. Relaxa na ordem da igreja. Relaxa na santidade. Relaxa na música para você ver onde chega a igreja. Para termos mais um na igreja? Para agradar as pessoas? Ó, gente, diz o profeta, a hora é tardia. Mas eu quero lhes dizer isso, meus queridos amigos. Nunca ouça um programa que lhe diz que essa não é a palavra de Deus e a verdade. Nunca ouça nenhum desses sensacionalismos que não são trazidos e preditos pelo Senhor Jesus Cristo. Porque ele, quando veio, ele mesmo curou o enfermo. Ele somente fez para que a palavra fosse cumprida. Ele não fez por exibicionismo. Ele não fez por causa de dinheiro. Jesus não fez para dizer que era importante. Ele curou, ele salvou, ele abençoou, porque a palavra disse que ele faria isso e ele fez. E nós estamos aqui sujeitos a fazer a mesma coisa. Não para sermos grandes, populares, mas para cumprir a palavra que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, quando você vê os testemunhos do nosso meio, você vê as conversões,
os batismos, as posições, os homens se arrumando, as mulheres se arrumando. É isto. Sabe o que é isto? Não é para o pastor dizer, está vendo a minha igreja é santa, não tem isso, não tem aquilo, não é isso não. É para cumprir a palavra. Que o profeta diz, Deus terá uma noiva preparada nos últimos dias. Terá. Agora, nós temos que trabalhar para isto. Chamar o certo de certo e o errado de errado. Porque ele, quando veio, somente para cumprir a palavra, apenas para cumprir a palavra, ele predisse para todos os tipos de igrejas. Em Apocalipse 17, diz, eu vi uma mulher, uma prostituta sentada sobre uma besta de cor escarlata, e tinha 7 cabeças. O Vaticano se localiza sobre 7 colinas. Acabei de passar por ali alguns meses atrás e disse, ela era a mãe das prostitutas, as filhas que nasceram dela. Quem? As igrejas evangélicas, que estão fora da palavra. Qualquer mulher ruim, a exemplo de Jezabel, qualquer mulher ruim pode gerar uma boa filha. Mas observe, o que é uma meretriz? Uma prostituta. O que são as suas filhas de má reputação? São mulheres que cometem adultério e vivem com outros homens que não são seus maridos. E essas pessoas, estas igrejas, agora é o espiritual, essas igrejas alegam serem salvas por Deus. A igreja de Deus são intoleráveis e fazem as coisas do mundo. Elas cometem fornicação espiritual. Deixam que suas congregações se pintem. Esse deixa que as suas congregações se pintem, quem é que deixa? O pastor. Deixa que as suas congregações se pintem, elas. As mulheres usam shorts e permitem que elas saiam vestidas como o mundo e nunca condenam isso. Que tipo de pastor é esse? Só pode ser pastor de Acabe. Se é pastor de Micaías, vai dizer o que Elias disse. Permite que os homens fumem o cigarrinho, socialmente, ou bebam uma dose de licor, permite que façam suas festinhas e jogos de cartas, e jogam sinuca no porão, e que tenham bailes de danças na igreja, e jantares e tudo mais, ensinam uma teologia insignificante em vez da palavra do Deus vivo. Você sabe que isso é a verdade. Que pregador é esse? 1957. 2016. É a mesma palavra. Como diz o profeta, nesse exato momento, existe um povo do lado do Acabe e um povo do lado do Micaías. Como é que eu sei de que lado eu estou? Veja se você está dando ouvido para o Elias. É mesquinho, imaturo, e vai apertando, afeminado, eu não sei mais o que, é do diabo. E no nome de Jesus Cristo, eu condeno isso, à luz da palavra de Deus, e digo, devemos nos regenerar, nos inspirar no Espírito Santo, nascer de novo, andar em humildade na presença de Deus, para estarmos no rapto nos dias que virão. Se voltam para as coisas de Deus, essas pessoas, aos seus joelhos, igreja de Deus, que alega haver beijado o reino das bênçãos de Deus, fique com a palavra de Deus.
qualquer coisa que seja contrária a ela. Qualquer coisa. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Vocês pela internet, qualquer coisa. Não importa se foi o Acabe, não importa se foi o Davi. Qualquer coisa contrária a ela, corra imediatamente disso e siga em frente. A luz do entardecer estão aqui. Ó Senhor Jesus, em breve virá. Amém? Incline nossas cabeças por um momento. O profeta diz assim: ó que grande dia, aquele dia do dia, aquele livro dos livros, e os livros foram abertos. Cada homem foi julgado conforme as palavras que estavam escritas no livro. Meu pobre amigo iludido, nem todo. Sim, meu amigo, e você que tem tentado em vão, lutado com o vento, exatamente como um pássaro, notei que tenta bater sua cabeça contra uma janela para apagar a luz. O que fez? Simplesmente arremessou para fora seu próprio cérebro. A luz continuou brilhando. Certo dia, ali em cima, na Estátua da Liberdade, lá em cima, no grande braço, pequenos passos estavam mortos ali ao redor, e eu disse: e o que aconteceu? O homem disse: houve uma tempestade ontem à noite, e na tempestade aqueles pássaros, pequenos pássaros, voaram em direção à luz. Em vez de usar a luz para seguir em segurança, eles tentaram apagar a luz com as suas asinhas e arrebentaram suas cabeças. Não tente arrebentar seus miolos para fazer a palavra de Deus dizer algo que ela não diz. É melhor aceitarmos, eu digo, abrindo um parêntese, é melhor nós aceitarmos a palavra do jeito que ela é, admitirmos os nossos erros e fraquezas e pedir misericórdia, mas não tentar ajustar a Bíblia, a mensagem, a nossa situação, não. Voltando à leitura, não tente competir com a sociedade deste dia, porque se você ama o mundo, ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está em você. Por que não tomar apenas a luz do Evangelho e voar em segurança nesta noite? Ó, proteja-nos, Deus, Pai Celestial, com homens e mulheres que estão assentados aqui, meninos e meninas, um povo destinado à eternidade, o petróleo e a luz cósmica deste mundo, com os 16 diferentes elementos com os quais somos formados. No corpo há uma alma que é preciosa, o princípio e o começo. E eu oro a Ti, Senhor, para que trates agora com aquele coração, aquela alma, aquele ponto sensível que vive para sempre, que guarde nosso movimento. Eu oro para que Tu salve cada pecador perdido nesta noite, que eles possam saber que esses grandes marcos miliares pelos quais estamos passando, esses sinais estão brilhando em ambos os lados do caminho, são apenas sinais da breve aparição do justo Senhor Jesus, do qual ser amigo significa vida, conhecê-lo é vida eterna. Só podemos conhecê-lo de acordo com a Bíblia através de nossa igreja, mas através do nascimento, do novo nascimento. E Pai, eu creio que de todo o meu coração não existe nenhum mortal aqui, juntamente comigo, que gostaria de ser condenado ou ir para o inferno. E por que
permitiríamos que algo se coloque no nosso meio? Por que aceitaríamos uma imitação, sendo que os céus estão cheios do real? Enquanto a terra está nesta grande festa de vinho da Babilônia, bebendo vinho, farreando, mulheres semi-vestidas, concubinas como Nabucodonosor possuía, há uma mão escrevendo na parede. Videntes estão vendo isto, que se levanta acima da média das pessoas. Vemos isso porque está escrito na palavra: não será mais água, mas desta vez fogo. E vemos a escrita na parede. Vemos que cada nação está condenada. Imagina a nossa. E Deus tomará a sua igreja, a qual foi nascida de novo. A hora se aproxima quando aqueles lá atrás, na era luterana, na era metodista, através das eras, que adormeceram com o coração fiéis em Deus, quando o milho era apenas uma pequena folha e quando era um pendão, mas tudo isto junto àquela vida se juntará e a ressurreição virá. Todos aqueles formarão o grande e lindo corpo do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Jesus tão breve, e está à mão. Tu disseste: aqueles que rejeitarem isto serão lançados nas trevas, com choro, pranto e ranger de dente. Pai, Deus, não há uma só pessoa que gostaria de estar ali. Tenha misericórdia de nós, Deus, e com os nossos corações penitentes, com nossas cabeças voltadas para o pó de onde Tu nos tiraste. Se Tu tardares, para lá nós retornaremos. Deus, tenha misericórdia de nós, enquanto suplico por esta audiência que espera. Após esta mensagem, esta noite, eu oro para que Tu desperte a pessoa para a compreensão da sua posição na Sua presença. Enquanto estamos com as nossas cabeças inclinadas, há alguém aqui? Quanto melhor, com certeza, a maioria de vocês que sabe que a sua vida não está de acordo com a palavra de Deus. Você tem desperdiçado tempo por aí. Você tem crido pelas metades. E você deu uma desviadinha, e um pouco disso, um pouco daquilo, e você está enfermo, cansado disso nessa noite. Você se uniu à igreja? Isto é verdade? Talvez não, eu não sei, mas diante de Deus, diante de quem podemos estar de pé em Sua presença, antes do amanhecer, pode haver um míssil atômico que destrua toda essa coisa, aniquilando-a antes do dia se romper de manhã. Recordem, é dia na Rússia agora. E disse: 2 estarão numa cama, deverá ser noite em algum outro lugar quando ele vier. Um será tomado, o outro será deixado. Você está satisfeito no seu coração, na luz da palavra de Deus? Você nasceu de novo do Espírito de Deus, e os frutos do Espírito seguem a sua vida com amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, paciência. Tem te seguido? Senão, você seria tão sensível que eu poderia colocar isso desta forma: como levantar a sua mão para Deus e você reconheceria que está errado, dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim e me ajude a ser um tipo de cristão que Tu desejas que eu seja, dando-me o Espírito Santo, deixando-me viver uma vida pia. Levantaria você a sua mão para Deus? Deus te abençoe cada um. Muitas mãos estão levantadas, vocês pela internet, todos com os olhos fechados, cabeça curvada. Há outros que gostariam de levantar a mão, que não fizeram daquela vez.
Levantaria você a sua mão? Mulheres, Deus abençoe. Homens, mulheres, Deus abençoe. Deus te abençoe. Você compreende a seriedade disto? Essa é a questão, irmãos. Você compreende a seriedade disto? O que é estar do lado de Micaías ou de Acabe? O que é estar alinhado com Micaías, estar alinhado com Elias? Você não vem à igreja só para ouvir uma mensagem, ou para ver um mensageiro, melhor dizendo. Você vem para ouvir a mensagem, e a mensagem é o Espírito Santo tomando a palavra de Deus, entregando a você. Agora, que tal isto? Talvez pela manhã seja muito tarde. Você está desejando, na presença de Deus, levantar a sua mão? Você que ainda não tem levantado e dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Eu quero o teu Espírito em mim. Deus te abençoe, Senhor. Deus te abençoe. Você deseja dizer: Deus, estou descendo para Olaria. Estou doente, cansado. Eu sempre quis vida consagrada. E nesta noite estou descendo para a casa do oleiro para colocar meu coração ali e dizer: Deus, quebra-o e me dê um coração novo, um espírito novo, e coloque o teu espírito bem no meio disto. Deixa a minha vida prosseguir de acordo com a tua palavra. Faça-me um Micaías desde este dia em diante, para que eu possa me firmar no assim diz o Senhor. É minha visão, é minha vida que vivo diante de ti. Não eu, mas o Espírito em mim, viva a vida que a Bíblia requer. Esta é a forma que desejo estar. Ó Deus, através da tua misericórdia, faça-me assim. Alguém agora que não levantou a mão, gostaria de fazer agora? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Apenas fiquem assentados, bem quietos, enquanto você ora, com a sua cabeça inclinada, cada olho fechado, todos orando, suave e docemente isto agora. Vejam, nada inabalável na terra ficará firme. Construa suas esperanças nas coisas eternas, segure na imutável mão de Deus. Segure na imutável mão de Deus. Segure na imutável mão de Deus. Construa sua esperança nas coisas eternas. Segure nas imutável mão de Deus. Sora para nós, segura na mão de Deus, conhece? Bem suave, diz o profeta. Feche-se com Deus agora. Olha que expressão. Feche-se com Deus agora. Quando nossa jornada se completar, se você foi fiel para com Deus, seu lar na glória será agradável e com esplendor. Sua alma raptada verá. Agora, o que você deve fazer? Segura na imutável mão de Deus. Esta é a sua palavra. Segure na imutável mão de Deus. Construa suas esperanças nas coisas eternas. Segure na imutável mão de Deus. Ele está bem aí ao seu lado. Creia agora, irmão, irmã. Como eu já disse, raspe isso da sua mente, que Jesus está lá em cima, longe de você. Diga para o diabo agora: eu creio no que eu acabei de ouvir, porque foi o Elias, foi o Senhor que disse através do meu Elias. Ele está bem aí ao seu lado. Estou olhando através da audiência agora. Segure na imutável mão de Deus.
nosso Pai Celestial, enquanto a música está suavemente chamando, nisso há uma mensagem, um pregador, o Espírito Santo pregando para nós agora através da música, dizendo-nos o que fazer com esta mensagem nesta noite. Apenas segure na imutável palavra de Deus. Os céus e a terra passarão e mudarão, mas minhas palavras nunca passarão. Ela não pode mudar. É a imutável palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração, diz o salmista, para não pecar contra ti. Agora, docilmente, Pai, não queres tu te moveres no coração deles? Coloque teu espírito no novo espírito deles. Tu tens lhe dado um novo espírito, ou eles nunca levantariam suas mãos. Eles não desejariam isto, mas eles desceram até a casa do oleiro e deixaram que tu transformasse suas emoções, suas ideias. E agora em seu coração eles propuseram, e tu disseste: ninguém pode vir a não ser que o Pai o traga. Eles não poderiam ter levantado suas mãos, do mais jovem ao mais velho, a não ser que tu lhes dissesse para fazê-lo. Eles o fizeram porque tu falaste a eles, e é Deus os entregando a Cristo como um dom de amor. Eles renderam seus corações. Podemos ouvir a tua grande voz dizer: aquele que ouve a minha palavra. Não a tua igreja. A tua igreja tem a palavra, e ela não é contrária à tua palavra. Mas aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Não passará pelo julgamento, mas tem passado da morte para a vida. Abençoe-os, Pai, com longa vida, com vida eterna, e ressuscite-o no último dia, como tu prometeste, e que este possa ser um grande culto de dedicação, quando os santos do Deus vivo se regozijarão e se renovarão. Que os enfermos, cada um que ouve algum presente, possa ser curado. Que o teu Espírito se manifeste através de Cristo nosso Senhor. Agora, com nossas cabeças levantadas, só um momento, eu gostaria de saber, você que levantou a sua mão, eu creio que você aceitou o que disse, mas eu creio que você foi sincero. E eu levo para a palavra de Deus a qual é a vontade. Agora, há somente uma pergunta. Foi, você quis dizer isto? Se foi, era Deus batendo no seu coração. Não resista a Deus e a palavra. Agora, se você realmente quis dizer isto, então as velhas coisas passaram. Assim diz Deus, isso não pode mudar. Jesus disse: aquele que ouve minhas palavras, crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Creio que se foi isso que realmente aconteceu no seu coração, você sente suficientemente agradecido a Deus. Você virá até esse altar aqui e ajoelhará e lhe agradecerá pelo que Ele fez por você. Se você deseja, está aberto. Amém? Enquanto a irmã continua com o seu mesmo hino, você não quer fazer isto? Agora eu gostaria de saber, veja, você sabe de uma coisa, de acordo com a palavra de Deus, eu dou isto como um teste. Eles levantaram as suas mãos dizendo que aceitaram a eterna palavra de Deus nesta noite e creem. E eu disse: agora oremos. Agora eu vejo o que Jesus disse. Vamos levar isso para a palavra agora. Temos bastantes sensações, mas vamos ver isso de acordo com a palavra.
Jesus disse: aquele que me ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem vida eterna, e não passará para o julgamento, mas passou da morte para a vida. Deus assim disse. Aquilo estabelece isso para sempre. Ninguém, disse Jesus, pode vir a mim, a não ser que o Pai o traga. Todo aquele que o Pai tem dado virá a mim. Ninguém está perdido. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Oh, quão maravilhoso olhar nesse altar, quando uma alma vale mais do que 10.000 mundos. Eles nunca vieram para se unir a uma igreja. Eles vieram porque são membros do corpo de Cristo. Eles vieram aqui para agradecer e orar. E eu oro para que o Espírito Santo unja e encha cada coração por todo este altar esta noite com um espírito de paz, doçura e humildade, para que possam trazer os frutos e a justiça de Cristo, enquanto houver fôlego em seus corpos e forem para casa para a glória, para a sua glória. Aleluia, glória a Deus. Há mais alguém que gostaria de tomar o caminho? Aquele que se envergonhar de mim, diante de meu Pai, ou diante dos homens, eu me envergonharei dele naquela manhã diante dos anjos. Principalmente você, que ainda não foi batizado, batizada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas se a palavra falou em seu coração, você está arrependido dos seus erros, das suas falhas, diz a palavra: venha como está, venha como está. Você está envergonhado diante desta pequena audiência, nesta noite, em tomar sua posição? Você tem vergonha? Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Tomarei o caminho do Senhor e atravessarei. Começarei com Jesus e atravessarei. Apenas estejam em oração todos enquanto eles agradecem a Deus pelo perdão dos seus pecados. Ó Deus, Pai Redentor da humanidade, esses vieram aqui nesta noite confessando que eles estavam suficientes e totalmente no corpo de Cristo. E eles vieram nesta noite para tomar sua posição através da direção da mão do Deus e da palavra. E nós oramos agora que tu os coloques em uma posição no reino para servirem de algum modo. E que eles, em um só acordo nesta noite, creiam na tua santa palavra. E que tu, através do Espírito Santo, possa falar com eles. E que eles simplesmente, através da inspiração, possam ser guiados para a posição do corpo de Cristo, para a qual tu chamaste. Ó Deus, te agradecemos por isto. Isto é glorioso diante de ti. Isto emociona nosso coração ao ver homens e mulheres que se ajoelham humildemente no altar, confessam seus erros, rogam por misericórdia. Ó, leve-os até o fim, Senhor. Teus servos ungidos ministram a palavra que estão de pé ao lado dessas pessoas. Estão aqui de pé deste móvel. Eu estou aqui de pé ao lado deste móvel sagrado. Este é um momento maravilhoso. Ouça com atenção agora o final da oração. Os anjos de Deus acampam-se ao redor deste lugar nesta noite, pois está escrito na palavra: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. E no grande mundo invisível que está agora ao nosso derredor, revolvendo nossas emoções em arrependimento e trazendo o mal diante de nossos olhos, o que fizemos de errado, com corações penitentes, nós rendemos os nossos maus caminhos, Senhor, e pedimos pela misericórdia divina, e que o Espírito Santo, o qual nos prometeu misericórdia, possa dar isso a cada um de nós, enquanto humildemente imploramos e pedimos a Deus para cumprir a sua palavra, que molde nossas vidas e que o nosso caráter se encaixe na palavra. Pedimos no nome de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Te agradecemos por sua bondade. Volte para os seus lugares. Ficamos de pé em espírito ainda. Te agradecemos
por tua bondade. Glória a ti, glória a ti. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, Senhor Jesus. Que as nossas almas se alimentem com pão da vida, com pão da vida. Que as nossas almas se alimentem com pão da vida, que é Jesus. Você crê na sua graça? Você crê na misericórdia dele? Você crê no perdão dele? Você crê que ele está aqui? Que esta sua decisão de ficar ao lado da palavra, ao lado da mensagem, isso possa ser cravado no seu coração, no mais profundo, que isso possa ser fundido em nós, fundido no nosso coração. O profeta diz vulcanizado. Ele diz como aquele sapato que a sola é vulcanizada no couro, não solta. Que ela possa estar vulcanizada em nós e que nós tenhamos coragem, que nós tenhamos brio de estar posicionado com tudo que é a favor, tudo de acordo com o que o Elias disse. Nos posicionarmos com isto, assim estaremos fazendo a vontade de Deus, seremos representados na Bíblia junto com Micaías. Eu quero ser representado junto com Micaías. Você quer também? Levante a sua mão e diga: eu quero ser representado na Bíblia junto com Micaías, porque eu quero estar alinhado com aquilo que Elias tinha dito, e eu quero reprovar tudo que é contrário o que o Elias disse, o que Micaías disse. Senhor, me dê esta graça, me dê esse desprendimento, me dê essa ousadia, porque isso está ligado à minha salvação, o meu arrebatamento. Isso vai trazer bênção sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus negócios, sobre a minha igreja. Eu peço isso em nome de Jesus Cristo e agradeço. Amém, Senhor. Senhor Jesus Cristo, que nos abençoe de maneira grandiosa. Agora o Senhor nos despede para os nossos lares, guardados, protegidos e abençoados. Nós pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe Modanir e família em São Carlos, o irmão Leonardo Júnior em Santana, na Bahia, irmã Vilma, Espírito Santo Turvo. Deus abençoe todos vocês. Amanhã estaremos em Escola Dominical em Bauru, também transmitindo pela internet, continuando com aquela grande mensagem, a arca, né? Tudo isto fundindo, né? Tudo isso fundido. A arca vai mostrar para você que você é brindado, né, pelo sangue de Jesus Cristo, betumado. Amém? Deus te abençoe. Tenha um bom descanso em nome de Jesus Cristo. Cumprimenta seu irmão, sua irmã.